Hoje eu quero refletir mais um pouco sobre uma palavra, meus irmãos e minhas irmãs, que se encontra lá em Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 3. Eu vou ler só uma parte do terceiro versículo. Êxodo 5, de 1 a 3. Diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Aí o versículo 3 diz assim: E eles disseram, eles quem? Moisés e Arão disseram ao Faraó, e eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. E é isso que eu quero meditar nessa noite com você, com todos que estão nos acompanhando neste momento. A parte que eu quero destacar é o versículo 3. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Amém? Você pode repetir aí na sua casa, para você não esquecer aquilo que nós queremos refletir nessa noite. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Vamos repetir de novo? O Deus dos Hebreus nos encontrou. Quem falou essa frase? Moisés e Arão falaram ao Faraó, lá no Egito, quando Deus mandou Moisés e Arão ir falar com Faraó, para Faraó deixar o povo sair da escravidão do Egito e ir adorar ao Senhor. Mas Faraó não deixou ir, não deixou, ele se endureceu, e até mesmo por propósito de Deus, Faraó se endureceu. E Deus então, ele agiu na história da salvação, que nós estamos falando, batendo nessa tecla. Para a gente ter a verdadeira felicidade, nós precisamos conhecer a história da salvação. E o que nós estamos falando aqui neste momento também é a história da salvação. Faraó endureceu o coração. Moisés e Arão, então, eles foram até Faraó várias vezes, e Deus então entrou com ação na história da salvação do povo de Israel, e entrou com 10 pragas. 10 pragas. A última praga foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Do palácio, do servo, dos guardas, dos animais, todo o primogênito foi retirado naquela noite. Somente os primogênitos do povo de Israel que moravam na cidade de Gósen, que tinha o sangue do cordeiro nas 2 vergas da porta e no umbral da porta. E ali então, queridos, ninguém sofreu perda com o seu primogênito, porque o sangue do cordeiro protegeu. O anjo passou e pulou todas as casas que tinham o sangue do cordeiro tingidos ali nos umbrais, no umbral da porta e nas 2 vergas da porta. Isso é a história da salvação. Mas eu quero que você grave essa parte aqui. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Aleluia! Deus, Ele nos encontra, meu irmão e minha irmã. E isso é maravilhoso. Assim como Jesus contou aquela parábola daquela mulher que ela varria sua casa, e quando ela achou a dracma perdida, ela chamou a sua vizinha e foram celebrar porque ela encontrou aquela dracma perdida. Olha só que coisa maravilhosa. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Israel estava lá sofrendo no Egito, estava sendo espoliado, estava sendo escravizado, estava sendo chicoteado, oprimido, castigado de todas as formas
tanto fisicamente, como emocionalmente, como espiritualmente, porque não tinham liberdade para cultuar o seu Deus livremente. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, num belo dia, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, encontrou Israel ali no Egito, sendo pressionado por Faraó, ali debaixo das tendas, ali debaixo do palácio, porque ali muitos israelitas prestavam serviços a Faraó. Talvez ali naquele momento, israelitas na cozinha, outros na oficina, outros na marcenaria, estavam ali prestando serviço, outros no cárcere, outros sendo chicoteados, mas o Deus dos hebreus encontrou Israel. Aleluia! Porque Deus, Ele encontra os seus. Você é de Deus, então pode ter certeza que Ele não esqueceu de você. E quando você menos esperar, Ele te encontra. Aleluia! Deus encontrou, assim como encontrou Davi, apacentando as ovelhas, assim como encontrou o apóstolo Paulo, quando estava ali, perseguindo os cristãos, assim como encontrou todos os discípulos de Jesus. Destaca o Mateus ali na coleteria, né? Como é que chama lá? Ele estava cobrando impostos, e Deus achou Mateus cobrando impostos. Meus irmãos, Deus achou Pedro, Tiago e João pregando ali, pescando. Deus achou aqueles discípulos, Jesus achou, assim como Deus, Ele achou Israel ali naquele sofrimento. Onde que você está hoje? Em tempo de quarentena, você está precisando ser achado por Deus? Israel estava sofrendo, Mateus estava cobrando imposto, Pedro, Tiago e João estavam pescando, o apóstolo Paulo estava perseguindo, e Deus foi lá e encontrou. Meus queridos, é tão maravilhosa essa palavra, ela traz um regozijo aos nossos corações, ela traz uma alegria tremenda para nossas vidas, porque nós não estamos sós, Deus está olhando, Deus está vendo, e Deus está com as suas mãos estendidas para pegar os seus, para retirar os seus, para proteger os seus. Eu quero aqui, meus irmãos, destacar 2 salmos, o Salmo 33 e o Salmo 34, e tirarmos desses 2 salmos uma palavra de regozijo, uma palavra, meus irmãos, de bálsamo para os nossos corações. O Salmo 33 é um salmo de louvor e adoração que ressalta o poder de Deus. E eu quero destacar aqui nesse Salmo 33 o que o salmista Davi destacou. De acordo com a Septuaginta, esse Salmo 33, ele tem como o seu escritor, o seu autor, Davi, na Septuaginta. Mas nem todos os autores concordam que foi Davi que escreveu, assim como o Salmo 34, que o próprio Davi já fala, né? Salmo de Davi. Então, meus irmãos, o Salmo 33, ele destaca que, vamos concordar com a Septuaginta, né? Davi escreveu o seguinte, ele escreve sobre o poder de Deus na criação. Não esquece daquilo que eu quero comunicar com você nessa noite. O Deus dos hebreus nos encontrou. Fica com essa mensagem na sua mente, porque eu quero que você diga isso para você. O Deus dos hebreus me encontrou. Amém? Então, nesse Salmo 33, que é um salmo de louvor,
Davi ele ressalta aqui a criação, a história e a redenção. Na criação eu destaco o versículo 9. Ele fala assim no Salmo 33: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Olha como que é importante conhecer a história da salvação, não é? De Gênesis, Apocalipse. Davi então aqui ele conhecia a criação de Deus. E aqui no versículo 9 ele tinha tanta fé, ele cria tanto em Deus, meus irmãos, que ele escreveu aqui: porque Deus falou e assim foi feito e logo apareceu. Então quando Davi ele estava passando por situações difíceis, ele lembrava da criação. Deus criou o mundo, Deus criou os céus, criou a terra, Deus fez o homem, a mulher, Deus fez os animais, fez a água, fez os luminares, Deus criou todas as coisas. Será que Ele não pode me livrar da mão dos meus inimigos, das mãos dos meus inimigos? Pode sim, porque esse Deus é poderoso. O Deus que falou e foi feito, mandou e logo apareceu. E depois então Davi aqui, ele fala, meus irmãos, da história da salvação, destacando no versículo 10 o seguinte: o Senhor desfaz o conselho dos gentios e quebranta os intentos dos povos. Ou seja, Davi ele estava falando o quê? O Deus que fala e cria, o Deus que manda e as coisas aparecem, é o Deus que faz e desfaz o conselho dos ímpios. Então o ímpio ele vem sobre mim, ele até quer me derrubar, mas não vai conseguir. Se Deus não permitir, não vai conseguir. Porque o meu Deus é aquele que desfaz o conselho dos gentios e quebranta os intentos dos povos. Quando as pessoas então intentarem coisas contra a minha pessoa, olha só Davi, contra a minha pessoa, o meu Deus que manda e aparece, o meu Deus que fala e as coisas se criam, o meu Deus vai desfazer o laço, o meu Deus, Ele vai quebrantar os intentos dos povos, aleluia! Então, meus irmãos, não há nó cego no mundo que vai atingir a sua vida, amém? Não há nó cego no mundo que vai derrubar você. E tem muita gente nó cego no trânsito, no trabalho, né? No bairro, na política, né? Na prefeitura, na Assembleia Legislativa, no Senado. Em todas as instâncias tem gente nó cega. Mas Deus, Ele desfaz o laço. Nenhum nó cego vai prejudicar a sua vida, no nome de Jesus. Quem está falando aqui é Davi. O Senhor desfaz o conselho dos gentios e quebranta os intentos dos povos. Você precisa conhecer a história da salvação para você profetizar na sua vida, na vida da sua família, na vida do seu país. Aleluia! E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui do Salmo 33, para ir depois para o 34, é que Davi aqui destaca a redenção, ou seja, o Deus que cria, o Deus que fala e acontece, o Deus que desata o nó cego, é o mesmo Deus que promete salvação. Versículo 22 do Salmo 33, seja a tua misericórdia, Senhor, é um Deus misericordioso, sobre nós, como em ti esperamos. Davi ele esperava em Deus. A gente só espera em quem pode fazer algo por nós. Nós jamais iremos contar com quem não pode fazer nada, irmãos. Mas Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Somente Deus. Por isso então, Ele fala no versículo aqui 21 do Salmo 33, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu nome, porque Ele é o Deus de misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Porque o Deus dos hebreus
nos encontrou. O Deus dos hebreus encontrou Davi e fez uma grande obra na vida de Davi. E Davi, meus irmãos, ele escreveu mais da metade dos salmos. E salmos nós sabemos que são poesias, onde depois viram músicas. E essas músicas e esses hinos de adoração a Deus são entoados no culto ao Senhor. Davi, ele escreveu mais da metade do saltério. Saltério é o conjunto de todos os salmos. Davi, ele conhecia a história da salvação, a história da redenção. Ele conhecia, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que Deus fez pelo povo de Israel e tudo aquilo que Deus iria fazer pela humanidade. Salmo 34 é um cântico de agradecimento, de libertação, é um cântico de gratidão por libertação, por temor, por perigo, por angústia, por aflições. De quem é esse salmo? Davi. Considerado por vários comentaristas bíblicos, meus irmãos, o salmo mais belo do saltério, o salmo mais belo da Bíblia. Muitos consideram o Salmo 34. Meus queridos, eu quero destacar aqui 3 momentos também nesses salmos. Ele inicia assim: Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque. Abimeleque é o rei Aques, algumas versões traz como o rei Aques de Gade. Quando o rei expulsou Davi da sua presença, Davi então fala o seguinte: louvarei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Depois que Davi então sai da presença do rei Aques, do rei Abimeleque, todos conhecem a história. O rei Davi, ele estava fugindo de Saul. Saul queria a cabeça de Davi, literalmente, ele queria matar Davi. Davi então, ele vai na sua caminhada, na sua fuga, e ele chega então diante do rei Abimeleque, rei Aques, rei de Gate. E quando ele chega ali, meu irmão, a recepção dele é a seguinte: os súditos do rei de Gate diz o seguinte: este não é o rei da terra? Por acaso não cantam dele a seguinte canção: Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares? Não é este? Naquele momento Davi gelou, meu irmão. Aquele cara que falou isso foi um nó cego na vida de Davi. E quem poderia desatar aquele nó cego? Só Deus. E Deus então deu uma estratégia para Davi. E Davi começa a babar. Ele começa a babar na sua barba. E ele começa a escrever qualquer coisa ali nos portões, bater nos portões ali de Gate. Até que o rei fala assim: por que vocês estão me trazendo Davi aqui na minha presença? Por acaso eu já não tenho um monte de louco aqui do meu lado? Vocês me trazem mais um? Tira ele daqui. Davi então, foi embora. Deu linha na pipa, meu irmão. É tudo que ele queria. Porque aqui naquele momento a fama dele era uma fama de matador. E era mesmo. A fama dele era a seguinte: um general que não perdia nenhuma batalha. E não perdia mesmo. Porque Deus estava com ele e ele vencia todas as batalhas. Sabe por quê, igreja? Porque o Deus dos hebreus encontrou Davi. E o Deus dos hebreus também te encontrou. E quer te encontrar todas as vezes que você está passando por situações difíceis. O Deus dos hebreus quer te encontrar e fazer uma coisa nova na sua vida. Davi então, meu irmão, minha irmã, ele sai diante do rei de Gate e vai para a caverna de Adulão. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Ele sai de uma panela quente e depois vai para uma fervendo. Porque sabe o que tinha lá na caverna de Adulão? Sabe o que tinha? Na caverna de Adulão só tinha pessoas endividadas, pessoas que estavam em aperto,
pessoas com problemas espirituais, pessoas desgostosas da vida. Eram 400 homens, mas Deus encontrou Davi na caverna de Adulão, amém? Aleluia! E sabe o que Deus fez por Davi? Você sabe que uma pessoa em fuga, ela perde a noção das coisas. Nós podemos entender isso aí claramente, não é? Então Davi em fuga, quem disse que ele se lembrava da família dele? De jeito nenhum, ele queria livrar a pele dele. Como que alguém que quer livrar a pele vai pensar na família? E ele corria de lá para cá, do rei Saul, e lá na caverna de Adulão, depois que ele saiu de Gate, na caverna de Adulão, onde tinham pessoas endividadas, pessoas em aperto, pessoas desgostosas, pessoas espiritualmente abatidas, pessoas endividadas, foi lá, Deus também encontrou Davi lá. Deus encontrou Davi atrás da malhada, quando ele pastoreava os rebanhos do seu pai. Deus encontrou Davi, meus irmãos e minhas irmãs, lá diante do rei Aques. Deus encontrou Davi, meus irmãos e minhas irmãs, lá na caverna de Adulão, e já deu um presente joia para ele, um presente da hora, um presente legal. Deus fez com que a sua família fosse lá na caverna de Adulão encontrá-lo. E lá ele matou a saudade, e lá ele conversou com seus familiares, e lá então ele falou: graças a Deus está tudo bem, o Senhor está comigo, Deus me achou, eu sou um fugitivo, o rei quer me matar, mas eu estou aqui nessa caverna, onde só tem gente ruim, inclusive eu também sou ruim, porque Saul me vê assim, Deus não me vê, mas Saul me vê assim, e aqui nessa caverna, Deus me encontrou, Deus me achou. Meu irmão e minha irmã, Deus tem olhar de laser. O olhar de Deus é melhor do que o super-homem. Sabe aquele olhar do super-homem que vê atrás da parede? O olhar de Deus é potente, nem se compara com esse olhar. Aonde você estiver, Deus te acha. Deus achou Davi. Deus mandou a sua família lá na caverna de Adulão. E ali aqueles 400 homens, 400 nós cegos, 400 pessoas endividadas, desgostosas, 400 pessoas que estavam em aperto. Deus foi lá e encontrou Davi. E ali então, meus irmãos, aqueles 400 homens se tornaram um grande exército nas mãos de Deus. E Davi era o chefe daquele exército. Aleluia! E aí então, meus irmãos, nesse Salmo 34, é o contexto do que Davi sofreu. Nas mãos de Saul, nas mãos, a pressão psicológica diante do rei Abimeleque, e depois na caverna de Adulão. Meus queridos, aí Davi então faz esse salmo, e ele destaca o louvor a Deus, e ele destaca a provisão de Deus, e ele destaca a proteção de Deus. E no versículo 4 do Salmo 34, Davi faz o seguinte, fala o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus nos livra dos nossos temores quando Ele nos acha. Mas o que acontece, meus irmãos, é que algumas pessoas brincam de esconde-esconde com Deus. Deus acha, mas a pessoa se esconde. Deus acha, mas a pessoa corre. Deus pega nas mãos, mas a pessoa escorrega, desliza e sai da presença de Deus. Eu sei que você não é uma dessa pessoa. Eu sei que você não é assim. Mas, meus irmãos, Davi ele fala, ele louva a Deus porque Deus o achou, porque ele pediu e Deus respondeu. Deus livrou ele de todos os seus temores. E assim como livra você, livra a mim, livra a todos nós. No 34:6, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as na sua vida neste momento, porque Deus está te achando aí onde você está. No sofá, seja na cozinha, no seu quarto, na garagem, seja onde for. Não se esconda de Deus, porque Deus te acha. Deus te acha.
E Ele ouve a sua oração, e Ele ouve a sua voz, e Ele vai ao seu encontro, e Ele te livra dos temores, e Ele livra você das suas angústias. Por quê? Ele é o nosso Deus poderoso. Davi, então, ele louva a Deus grandemente. O segundo ponto que eu destaco é a provisão. Deus é um Deus de provisão, meus irmãos, minhas irmãs. E no 7 de 34, do Salmo 34, Davi fala o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É a provisão de Deus. Não esquenta a cabeça não. Deus, Ele manda o anjo dele vai ficar ao seu redor, e você vai ver quão livramento Deus vai fazer na sua vida. Versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. E por fim eu destaco aqui, queridos, a proteção. No versículo 15 do Salmo 34, os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está com os ouvidos atentos ao nosso clamor. Nesse tempo difícil, nesse tempo em que vivemos, meus irmãos, muitas igrejas já estão voltando. A partir de 15 de junho, segunda-feira, que é amanhã, o prefeito de Osasco, ele já flexibilizou os cultos. Ele já editou lá uma lei, e as igrejas poderão funcionar com 30% da sua capacidade. Mas eu quero até aproveitar o parênteses aqui e dizer que a IPI continua ainda online, amém? Não é que a gente não tem fé não, irmãos. É que a gente quer pisar em terra seca, amém? O povo de Israel pisou em terra seca quando o mar abriu, amém? Então não vamos pisar no lodo ainda não, vamos esperar mais um pouco. Na hora certa eu tenho certeza que nós voltaremos para a honra e glória de Jesus. Mas eu abro esse parênteses aqui para dizer o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, estão atentos para ouvir o nosso clamor. No versículo 15, no versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva. Perto, o Senhor não está longe, o Senhor está perto. E no 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido, diz a palavra do Senhor. Eu louvo ao Senhor, irmãos, por esta palavra, porque Deus é um Deus que acha. Assim como Moisés e Arão, eles foram diante de Faraó, e eles falaram para Faraó: o Deus dos hebreus nos encontrou. E agora, fique esperto, Faraó, porque vem chumbo quente para cima de você, porque Deus nos encontrou. E eu fico feliz, porque no Salmo 33, nós temos aqui, meus queridos, que Davi então, ele destaca a grande criação de Deus, o Deus que fala e acontece, o Deus que manda e a coisa aparece. Ele fala da história da salvação, o Deus que desata, meus queridos, e quebranta os intentos dos povos, e fala da esperança, da redenção. E nesse Salmo 34 ele louva a Deus porque libertou ele de tantas coisas ruins, e deu provisão, e protegeu. E agora eu quero concluir dizendo, sabe o quê? Que Jesus Cristo, assim como encontrou os seus discípulos um dia, Jesus Cristo encontrou um dia um casamento lá em Caná, onde ele multiplicou, aliás, onde ele transformou a água em vinho. Ele encontrou um paralítico, e aquele paralítico foi curado. Ele encontrou 10 leprosos no caminho, e aqueles foram curados. Ele encontrou cegos, ele encontrou surdos, mudos. Ele encontrou uma mulher com febre, ele encontrou uma mulher com hemorragia, ele encontrou uma mulher prostituta, um homem com a mão atrofiada, ele encontrou o filho de uma viúva morto, ele encontrou Lázaro morto. Assim como Jesus encontrou tantas pessoas em tantas situações ruins, e ele encontrou, e ele operou, e ele fez grandes coisas, e ele transformou as vidas de cada pessoa. Ele também está encontrando a sua vida agora. Jesus, ele te ama. E a nossa oração é que ele te encontre agora, hoje, neste momento, e te presenteie
com aquela bênção que você tem pedido. Amém? Que Jesus te encontre, porque o Deus dos Hebreus encontrou Israel, o Deus dos Hebreus nos encontrou também e tem feito grandes coisas em nossas vidas. Que Deus os abençoe.